Gravando, Uberlândia, 4 de agosto de 2021, Universidade Federal de Uberlândia, curso de Gestão da Informação, Faculdade de Gestão e Negócios, FAGEM, disciplina Análise de Dados 4, equivalente a segundo semestre de 2020, vamos lá, continuando. Então, o nosso conteúdo que nós estamos tratando a gente já tem algumas aulas já que a gente está tratando do processo de manipulação de dados, já falamos de algumas ferramentas, e nas duas últimas aulas, nós estamos mais especificamente tratando do ambiente que a gente vai trabalhar em boa medida nesse semestre, que é o Python. Então, nós apresentamos ferramentas, algumas IDEs, o Anaconda, o Jupyter Notebook, como que a gente trabalha com o Python enquanto linguagem de programação também. Então, nós discutimos essas coisas. E desde a aula passada, a gente já está trabalhando no processo de manipulação de dados utilizando o Python, nesse ambiente Jupyter Notebook. Então, é isso que a gente vai continuar aqui mais um pouquinho hoje. Eu estou aqui maximizando a tela, deixo de vê-los, então quem porventura quiser interagir, abra o microfone e se comunique, porque eu não os vejo mais a partir de agora, tá bom? Então, o que acontece? O material que eu disponibilizei, né, o que eu estava falando na aula passada, era um material mais simples, mais direto, tá? Que a gente já tinha trabalhado com ele no Excel e no SPSS. O material é o mesmo, só que o que eu disponibilizei no Moodle para vocês, né, tem bem mais conteúdo. Então, na verdade, o que acontece? Eu ministrei um módulo, alguns módulos em alguns MBAs, e alguns desses módulos foi introdução à análise de dados, também foi, né, manipulação de dados, introdução à análise de dados, estatística básica. Então, nesse material aqui que está no Moodle, que eu disponibilizei para vocês, né, tem bastante coisas. Então, já falamos sobre como que essas figuras, como que esses objetos são colocados aqui, tá? Então, isso aqui, né, é uma figura que nós colocamos aí. Eu acho que a gente já falou desse processo, dessa figura, lá na primeira aula, quando a gente teve uma aula introdutória ao processo de análise de dados. Então, eu trago para aqui aquele material que está lá naquele primeiro slide. Então, isso aqui é só parte conceitual, contextual, dos tipos de dados, de escalas, de tipo de variáveis, e até nós chegarmos efetivamente no uso aqui do Python, tá? Então, vocês estavam tendo certa dificuldade com o que eu estava falando na aula passada, porque aqui nós temos mais bibliotecas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, Pandas, Matplotlib, NumPy, tem essa StatModels para a gente utilizar esse gráfico qqplot, tem SCPy, então, ResearchPy, então tem algumas outras bibliotecas e eu já mostrei para vocês, já falei para vocês como que a coisa funciona, né? Eu vou tentar executar aqui, eu não sei nem se os meus diretórios estão atualizados, se não tiver a gente atualiza, e quando vocês, né, então, de novo, para executar uma célula dessa, que é de comandos, que é de dados, né, com o Ctrl Enter, a gente executa, ou no playzinho no topo da tela, a gente executa os comandos também. Então, eu estou importando as bibliotecas que a gente vai trabalhar, estou trazendo essas bibliotecas para a memória, né? O asterisco do ladinho da célula significa que ela está processando, tá? Então, está fazendo a carga aí, processou. Então, esse é o primeiro bloco de comando que nós temos. Aí, essa base de dados, a descrição delas, ela já é uma velha conhecida de vocês, né? Nós já tivemos acesso a esses dados utilizando o Excel, utilizando o SPSS, e a base de dados é exatamente a mesma. Eu quero ver se está no mesmo diretório aqui, ó, não está no diretório, tá vendo? Então, tem algum problema aqui, eu acho que não tem esse clientes cartões, mas eu sei que tem, no meu caso aqui, eu sei que tem clientes, né? Então, eu vou pegar essa base clientes.xlsx, eu acho que tem, senão a gente vai lá e vai clientes.xlsx, e a aba, essa eu sei porque ela funcionou semana passada, é clientes, o resto tá ok, CEP como string, blá, blá, blá. Então,
Ok, importei os dados, né? Estou importando os dados para o meu ambiente. Comentamos, né? Agora espero que vocês tenham tentado executar isso aí de segunda para hoje, né? Que era um pedido que eu havia feito, mas enfim, se não tentaram, agora é a hora de começar a fazer, de começar a efetivamente usar, e nós teremos entregas a partir disso. Então, o que nós temos aqui, né? Quando a gente está trabalhando, né, nós, analistas de dados, cientistas de dados, toda vez que nós formos fazer análise estatística, utilizando alguns desses softwares, algumas dessas ferramentas, né, uma das primeiras coisas, obviamente, que nós temos que fazer é obter os dados, é imputar os dados nesse ambiente nosso. Então, ou a gente abre a planilha Excel, ou a gente abre o arquivo lá no SPSS, importa os dados para o SPSS. Aqui não é diferente, a gente está lendo, então, o que nós estamos fazendo? Olha só, estamos utilizando uma rotina Pandas, né, uma biblioteca Pandas, então a gente tem aqui PD, olha só, Pandas. Então, e do Pandas, nós estamos utilizando a função, a biblioteca, Read Excel. Então, nós estamos lendo um arquivo Excel, vocês têm uma entrega para fazer até segunda-feira, que é aquilo que vocês fizeram no Excel, né, para aquela base de dados de tecidos, daquela empresa, daquela indústria de tecidos, agora vocês vão fazer isso com o Python. Então, para fazer isso com Python, né, aqui a gente está lendo o clientes.xlsx. O que vocês têm que fazer é substituir clientes para aquele arquivo que vocês forem trabalhar. Lembrem-se que eu falei que, né, se o arquivo, tá, de dados ele tiver no mesmo diretório que o notebook, a gente não precisa passar o caminho relativo que nós estamos lendo. Basta a gente passar só o nome do arquivo. Então, no caso, clientes.xlsx ou, né, aquela indústria têxtil, igual está lá, igual está o arquivo de vocês. Então, eu tinha falado, né, que eu havia mostrado para vocês. Aqui não coloquei exatamente, mas depois eu posso mandar aquele outro notebook também, disponibilizando para vocês, de como que a gente vai, né, mas no Moodle tem isso, né, de como que a gente vai lá para, né, quais parâmetros que essa função read Excel ela tem, né, o que eu posso passar para essa função, cada uma das funções que a gente usa, né, aqui eu tenho alguns parâmetros, tá? Quando eu estou lendo esse read Excel, uma das coisas que eu tenho que passar é o arquivo, obviamente, né, eu quero ler qual arquivo, qual que é o nome dele, e eu tenho uma série de parâmetros depois que são opcionais. Então, o nome da aba é sheet names, eu estou falando para importar a variável CEP como string e as variáveis data cadastramento e data nascimento como datas. Então, isso aqui a gente já tinha falado na quarta-feira, na segunda-feira, né? A função head, tá? Essa função head, ela faz o quê? Então, a nossa variável agora, olha só, nós lemos um arquivo Excel e jogamos o conteúdo para uma variável chamada df, tá? É o acrônimo para data frame. Então, estou chamando aqui de df, poderia chamar de qualquer coisa, A, B, C, Z, clientes, poderia dar o nome que for, tá? A gente convenciona, né? Vocês já comentei isso também, toda vez que a gente tiver oportunidade a gente vai falando, tá? Convenciona se chamar isso, utilizando a biblioteca Python, mas não a biblioteca Pandas, mas não só ela, chamar de data frame. Então, data frame é um conjunto de dados, tá? É um conjunto que vai ter várias linhas, várias colunas. Então, nós utilizamos a biblioteca Pandas, né, para ler esse arquivo Excel e atribuímos o conteúdo que nós lemos para essa variável df. O Python ele é orientado a objeto. Então, quando essa variável df ela recebeu um arquivo aberto pelo Pandas, pela biblioteca Pandas, ela herda todas as funcionalidades, as características dessa biblioteca. Então, a nossa variável df agora, tá? Então, ela herdou as características, né, as funcionalidades, as funções, os objetos, as classes do Pandas. Então, eu posso falar o seguinte, a minha variável dataframe, df, ponto alguma coisa. Então, esse ponto head me mostra o cabeçalho do meu arquivo.
Tá? Então, ponto head 3, eu estou mostrando 3 linhas do meu arquivo. Se tivesse em branco, o default dessa função é 5 linhas que nós falamos na aula passada, né? Se eu quisesse mais, seria mais. Então, eu estou falando aqui 3. E o round, o que esse round faz? Ele arredonda, ele está arredondando para 2 casas decimais. Então, onde a gente tem aqui algumas variáveis numéricas, tá? Então, algumas variáveis numéricas que ele traz aqui para a gente, ele arredondou para 2 casas decimais, né? Porque nós mandamos arredondar aqui. Em alguns casos não é necessário, os dados estão formatados, em outros casos pode ser necessário. Então, a gente está utilizando aqui para a gente dar uma olhada, dar uma inspecionada para a gente conhecer a primeira parte do nosso arquivo, para a gente ver aqui alguma coisa. Obviamente, a gente já conhece esse, porque a gente já trabalhou com ele lá no Excel e no SPSS, tá? Mas se não tivéssemos, se fosse a primeira vez, é uma boa forma de nós começarmos a explorar os nossos dados. Professor, travou para mim. Eu tentei fazer aqui de novo e eu não estou entendendo por que esse comando df igual pd read Excel não está funcionando aqui no meu. Você rodou esse primeiro aqui, olha? Rodei. Você quer compartilhar sua tela? Pode compartilhar se quiser. Compartilhe. Por favor, que aí a sua dúvida pode ser de outros e a gente vai fazendo. Deixa eu conseguir compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Embaixo, no pé da página, aí tem que compartilhar a tela. Aqui. Compartilhar a tela inteira, porque meu PC ele gosta de me zoar. É mais fácil. É que eu tô pelo Colab, tem problema? Não, tem nenhum. Eu tenho aqui, instalei as bibliotecas. Ok. São essas, né? São estas, E ok. os comandos aqui. Uhum. Aí na hora que eu vou botar aqui o comando, ele dá no erro. Onde o seu arquivo, você subiu ele para o seu diretóriozinho aí? Ele tá junto, a mesma pasta, tá aqui, ó. Não, mas agora essa função você tem que subir ele para esse ambiente aí, ó. Clica nessa pastinha do lado para abrir um pouquinho aí a sua telinha ali, ó. Desculpa, aqui, no Colab. Ah, cadê? Onde você tá falando aqui? Nos 3 pontinhos ali, debaixo do símbolo CO lá, do Colab. Aqui? Aí embaixo tem a pastinha, olha. Para baixo tem a pastinha agora, aí. Uhum. Aí, ele tem que estar aí, o arquivo. Ou então você teria que... O arquivo. Ou então, você teria que ter aberto aquela conexão com o seu sincronizado com o seu Google Drive, e aí você teria que passar o caminho completo, entendeu? Ah, tá. Como é que faz aqui para passar o caminho completo? Como é que faria? Ele não enxerga aí o arquivo da sua máquina, tá? Você tem que subir o arquivo para esse ambiente aí. Clica ali de novo na pastinha ali, ó. Aqui? Nela mesmo, aí você tem a opção, aqui, ó, esse primeiro ícone aí, fazer upload para armazenamento de sessão, tá vendo? Aí você sobe o arquivo, o Excel para aí. Ok. Ele avisou que tem que colocar de novo quando o arquivo... Isso aqui é a encrenca, entendeu? Porque toda vez que você fecha essa sessão, essas coisinhas você vai ter que fazer. Mas agora acho que vai dar certo. Quer ver? Tenta abrir agora. Acho que já subiu, né? Tenta rodar de novo aí. Não. É que eu acho que você não colocou exatamente no diretório que está... Clica com o botão direito em clientes.xlsx aqui do lado aí. Clica aí com o botão direito. Copiar caminho. Cola... Não, ele desce aqui. Mas coloca as pinhas aí antes e depois aí. Vamos ver. Vai lá. Ele não estava no mesmo diretório, tá vendo? Eu acho que foi essa barrinha que foi o problema. É que ele criou... A barrinha significa o quê? Que você está indo para um outro diretório, essa barrinha, entendeu? Então foi isso, porque segunda-feira eu tentei fazer e deu certo. Porque você tinha subido ele para o mesmo lugar, certo? Não, foi igual eu fiz agora. Fui só tentar subir de novo. Provavelmente foi porque na última aula eu não apaguei a barrinha. Mas é legal, Felipe, sua dúvida, é legal a gente compartilhando e fazendo, e esse é o detalhe do Colab.
Então, no Colab, toda vez que você for trabalhar nele, você precisa de refazer algumas coisas, entendeu? Eu prefiro usar o Colab porque na disciplina de programação a gente está usando ele. Sem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? Zero problema. Tá bom? É só essa coisa que de vez em quando a gente tem que lembrar de reinstalar as bibliotecas toda vez. É rápido, você viu que é rápido, e às vezes a gente ir subindo os arquivos. Uma coisa que dá para fazer, e aí a gente já viu também, né? Eu tenho, depois qualquer coisa eu posso. A hora que você sincroniza o seu Google Drive, aí os caminhos, dá para você, quando você sincroniza o Google Drive, aí dá para você ler do Google Drive, entendeu? Os diretórios completos. Aí não precisa de você subir os arquivos para ir. Então, depois é melhor você fazer assim, porque basta você sincronizar o Google Drive, porque aí toda vez que você sincroniza ele, os caminhos dos seus arquivos serão encontrados no Google Drive, entendeu? Ah, então você fala, tipo assim, eu abri uma pasta no Google Drive só para quando foi isso aqui. Aí eu jogo tudo que eu for usar, eu jogo nessa pasta para abrir Tem tudo dele. eu não sei se eu acho que eu mostrei tá até gravado. Eu mostrei naquela aula da segunda-feira da semana passada, eu acho, da segunda de semana passada, da quarta da semana passada, de como que eu sincronizo o Google Drive com o Colab. Então eu tenho que dar autorização, tem uma coisa, mas é rapidinho, é coisa rápida também. Aí, por exemplo, se seu arquivo tiver num diretório do Google Drive, igual a gente fez aí, você copiou o caminho, o Colab ele entende o caminho do Google Drive que seu arquivo estiver, entendeu? Pode estar em qualquer lugar no Google Drive. Ajuda bastante, facilita bastante. Depois qualquer coisa eu posso te ajudar a fazer. Não, certinho, obrigado. Aí agora pelo menos ele está nesse ambiente, aí já dá para brincar já, né? Tá funcionando aqui agora. Beleza, então, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tem alguém reproduzindo junto ou não? Caminhamos então. Com dificuldade, mas vamos. Oi? Tô tentando com dificuldade, mas vamos, é muita Não, coisa. vamos lá, Lucas, vai dar certo. Vamos tentando que vai dar certo, tá? É, Aí o que que acontece, pessoal? Esse notebook inteirinho, tá? É de exploração de dados. A gente está aqui o tempo inteiro aqui, né, explorando os dados que tem na nossa base de dados. Aí eu vou mostrar para vocês várias coisas, tem algumas coisas que a gente já construiu aqui. Isso aqui é uma, né, a gente tem várias formas, vários caminhos, várias funções de fazer a mesma coisa utilizando Python, várias bibliotecas. Então não tem uma única forma de fazer o que a gente precisa, tá? Tem várias formas de fazer o que a gente precisa. Deixa eu compartilhar aqui, que senão vocês não veem, né? Compartilhar aqui de novo. Então, tem várias formas, aqui tem algumas das formas, né? Em algumas vezes eu até faço de formas diferentes para vocês verem tudo. Outra coisa legal aqui, tá? Esse conteúdo que está aqui, ele é praticamente o conteúdo de análise de dados 1. Então, para essa fase introdutória, porque a gente faz aqui, vocês ganham de brinde, né, praticamente o conteúdo de análise de dados 1 utilizando o Python, tá? Então, vocês já fizeram isso lá na mão, lá na análise de dados 1, alguma coisa no Excel, talvez tenham feito já alguma coisa no R, e aqui, então, né, esse notebook de introdução à manipulação de dados, introdução à análise de dados, que eu passei para vocês, aí a gente tem aqui praticamente a análise de dados 1 está toda aqui, tá? Então, nós lemos o nosso arquivo, tá? Então, a primeira interação que nós temos com ele, dá para a gente olhar aqui o que a gente tem nesse arquivo, as colunas. Lembre-se que se as colunas não estiverem aparecendo todas, né, a gente pode dar um comando aqui em cima para maximizar a quantidade de colunas que a gente quer. Esse none aqui, né, display max columns igual a none, significa que, né, que eu não estou colocando limite para visualização de colunas que nós tivermos aqui. Em vários momentos, a gente precisa de configurar essas coisas, tá? Às vezes tem a representação dos números que talvez vão estar em notação científica e nós não queremos a notação científica, aí a gente vai ter que forçar a exibição de alguma forma, tá? Então, são todas questões de configuração do ambiente, de como que a gente, né, e tem comandos para isso tudo, e como que a gente vai fazer. Então, tem esse comando, olha só, list df.columns. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou listando aqui, olha, quais são as colunas que tem nesse arquivo meu. Então, o comando list,
ele, né, tá listando aqui as colunas que tem na minha variável, né, no meu arquivo, no meu data frame, né, então eu estou mandando listar df.columns. E a gente pode brincar, e se eu fizesse só, ao invés de list, olha só, eu fizesse só df.columns, eu tirei o list, então ele fez isso de forma diferente, tá vendo? Ele listou as colunas aqui, olha, o index, então o list, ele faz o quê? O list é um comando para trabalhar com array, né? Então, ele mostra a mesma coisa de forma diferente, tá? Mas eu poderia gerar as colunas só fazendo, né, df.columns, que é o dataframe.columns, e eu teria as colunas ali mostradas, quais são as colunas do meu arquivo, tá? Às vezes isso é muito interessante, principalmente, né, se tiver muitas colunas aqui para a gente ver, aí dá para a gente ter uma ideia do que a gente quer, né? Então, outro comando é o seguinte, já mostrei isso também na aula de segunda-feira, né? Então, nós queremos, a gente tem essa função, olha, isNull, né? Então, eu quero saber o seguinte, olha, no data frame que nós importamos, né? Eu quero saber quais variáveis tem nulo. E eu estou mandando somar a quantidade de nulo. Essa função isNull aqui, ela retorna um valor booleano. É nulo ou não é nulo? Então ela retorna, né, 0 e 1 e eu estou mandando somar. Então quando ela soma, né, se for 1, então ela vai mostrar para a gente quantos valores nulos tem ou não, né? Então é essa ideia dessa isNull aqui que está fazendo para a gente, tá? Contando a quantidade de valores nulos que nós temos aqui, tá bom? Professor, Oi. tava vendo esse notebook e eu vi que não tinha, eu achei interessante só como sugestão mesmo, dar um describe desses dados, df.describe, eu acho que ele mostraria um geral bem interessante também, eu acho. Sim, com certeza. E se a gente ver em algum lugar aqui para baixo, eu acho. Porque eu falo, porque pelo que eu tava olhando, eu não tinha achado, sabe? Porque eu acho bem legal sempre colocar assim, eu não sei se talvez passou batido por mim também. Não, porque como eu fui adaptando, talvez não tenha mesmo, tá? Talvez Uhum. não tenha aqui. Eu Então, falo também porque se alguém quiser usar nesse trabalho, isso é bem útil. É quem tá falando? é o Matheus. Obrigado, Matheus. É isso mesmo. É uma boa possibilidade. Eu acho. Aqui, ó, tem aqui embaixo, tá vendo? Ah, tem Então, não, desculpa então, que eu achei que não tinha. Eu olhei só não, por. mas perfeito, e eu valorizo muito isso. Obrigado aí pela, né, é uma forma de participação, é uma forma de contribuição, então não tem nada que se desculpar, não. Muito obrigado, tá bom? É o... Continue assim, eu acho super legal, porque tem algumas coisas aqui longe de ter tudo, e vocês vão descobrindo outras coisas, e acho muito legal quando a troca, a interação. Então, quando vocês trazem coisas também que, né, que a gente não tem contato. Então, é muito bacana isso, tá bom? Certinho. Obrigado. Então, igual o Matheus falou, né? Aqui a gente traz algumas coisas, tá? E tem outras tantas possibilidades. Então, o describe que ele comenta lá embaixo, tá? Então, o que o describe faz, né? Se a gente colocasse o describe aqui, tem algumas coisas que eu estou descrevendo, digamos assim, os metadados. Então, eu estou falando, olha, essas são as colunas do arquivo. Então, eu estou descrevendo características do arquivo. Então, o df.shape, olha só, tem 21 mil, né? Esse vetor, essa matriz, ela tem 21, né? O shape são linhas e colunas. Então, ela tem 21.917 linhas e 29 colunas, né? Então, lembrando, começa sempre do zero, tá? Então, as informações, então, as variáveis, então, a variável 0, código do cliente, código do estabelecimento, cidade. Então, tem, né, a quantidade de valores que nós temos, olha só. Então, valores não nulos, né? Então, a gente tem isso aqui, e a gente tem, então, todas as informações, tá? Então, né, conforme o Matheus havia dito, a gente pode ir brincando aqui também, lembrando que quando eu clico aqui no mais, eu vou inserir uma célula, então a gente poderia ter df.describe. Então, esse describe, ele faz o quê? Ele vai descrever os dados que a gente tem. Olha só, então o que ele trouxe, tá? Ele, né, e tem algum comando, o que acontece? É que o describe, ele descreveu para a gente
as variáveis numéricas, né? Ele trouxe as estatísticas, contagem, média, desvio padrão, mínimo, o primeiro quartil, mediana, segundo quartil, terceiro quartil, valor máximo. Das variáveis métricas, né? Aquelas que são métricas. Agora tem um parâmetro que eu passo aqui para esse describe. Quer ver? Vamos olhar aqui o que acontece. df.describe, acho que é all columns, include all, então já está até aqui, olha só. Então, se eu colocar esse parâmetro include all para o describe, o que ele vai fazer para a gente? Então, olha só, quando eu coloquei sem um parâmetro, ele trouxe as variáveis métricas. Agora, quando eu coloco esse parâmetro include all, olha o que ele faz, deveria fazer, né? Ele está falando até que está... ele fez, mas, deixa eu ver aqui, às vezes acontece isso, olha só, o que a gente tem de mensagem aqui? Deu um warning, uma mensagem, um aviso aqui para a gente, olha, ponto describe esse deprecated, significa que isso está né, descontinuado, que é uma função que vai deixar de ser utilizada, e ele fala, né, para a gente utilizar outras funções, ou ele sugere outras funções para a gente utilizar, tá? Então, ele fala aqui qual que a gente poderia utilizar, para a gente ver algumas funções, né? Então, esse date time is numérico igual a true aqui, é uma das coisas que ele está sugerindo, mas é uma linguagem dinâmica, as bibliotecas são dinâmicas, as funções são dinâmicas, mas o que ele está falando aqui é que esse describe, com a função include all, ela deixará de existir no futuro aí, tá? Então isso é importante, não agora pelo que a gente está fazendo, mas às vezes quando a gente constrói alguma aplicação, alguma coisa, pode ser que no futuro alguma função, alguma rotina, alguma biblioteca que a gente usa, ela deixe de existir e é necessário a gente fazer algumas atualizações. Mas quando a gente coloca esse parâmetro, include all, olha o que acontece. Agora eu tenho outras estatísticas, olha só, o top, frequência, primeiro, último. Então, quando a variável é métrica, a gente tem algumas estatísticas, quando a variável não é métrica, a gente tem outras estatísticas, né? Então, a gente tem, por exemplo, valores únicos, né? Então, a gente tem 27 valores únicos para a unidade da federação. A gente tem 3 valores únicos para sexo, 7 valores únicos para estado civil. Mas para número não faz sentido esse valor único, né? Então é bem interessante também, porque aqui dá para a gente conhecer, ter uma visão geral da base de dados que a gente está analisando, conforme o Matheus havia dito para a gente, tá? Então, Professor, sim. usando esse data time aí, ó, no invés do include dá certo. É até melhor. Aqui, né? Uhum. Ele está falando para a gente... Vamos mudar É a aqui. mesma coisa. Sai direitinho também. E esse ele não deu a mensagem de erro, né? Então o Sim. include all, o parâmetro... Quem falou? Quem falou? Liliane. Muito obrigado, Liliane. Então o que acontece agora? Olha só. Ele falou que aquele include all né, vai ser descontinuado. E está sugerindo usar o datetime is numeric aqui, né? Então trouxe os mesmos. Só que aqui o que acontece, Liliane? Ele só trouxe aqui os valores numéricos. A gente pode usar isso aqui. Vamos ver se tem all? Não sei se tem. Parece que não tem. Tem a questão de false ou não? False. Aí ele trouxe alguns, mas não trouxe todos também. Que tem aqui true. Deve ter alguma outra coisa aí que a gente pode utilizar, tá? Para trazer os... Ele traz mais, né? Ele traz o que ele muda aqui substancialmente para o date times numeric true? Ele traz a data completa, tá vendo? Com hora, minutos, segundos. Então, acho que a principal diferença é esta, entendeu? Quando a gente coloca date times numeric, ele traz vamos ver, eu particularmente gosto muito, né? A gente pode falar assim, ó, pandas data frame, pandas describe,
Vamos ver quais parâmetros que a gente tem aqui. Eu estou procurando aqui do Describe, tá? Tem algumas possibilidades aqui, então eu poderia colocar as estatísticas que eu quero, tá vendo? Então tem como colocar só as estatísticas que eu quero, né? Selecionar algumas das estatísticas, tá? Então tem essas possibilidades, tem várias possibilidades para nós fazermos isso, tá? Uma delas é a gente colocar lá, né? Se eu não especifico quais estatísticas para os valores numéricos, ele traz todos os valores para a gente. Então, isso aqui, legal, Liliane, legal, Matheus, é isso, é muito isso que eu gostaria que vocês continuassem fazendo, sabe? Explorando, procurando novas possibilidades, a partir do que a gente foi fazendo aqui, aí vocês irem descobrindo outras coisas, tá? Uma das coisas que a gente já conhece mais ou menos, conhece os grandes números aqui da nossa base de dados, né? Já conhecemos nosso arquivo, já conhecemos, e a gente tem uma série de coisas, por exemplo, né? Eu quero localizar um registro específico, então essa função tem o lock, ilock, tem, né, uma variedade de possibilidades também, por exemplo, o ilock, ele funciona para eu varrer esse arquivo meu pelo índice, né? Mas o lock é para localizar. Então, né, eu quero localizar no data frame eu quero nesse data frame a linha cujo código do cliente é igual a 4065174. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Olha só, o código, né? Eu trouxe a linha cujo código do cliente é igual a 4065174. Então, a gente pode localizar um registro, vários registros, né? Eu posso, com esse lock, trazer só algumas colunas, tá? Então, eu tenho como especificar só algumas colunas se eu quiser trazer. Então, isso aqui vocês vão, né? Explorar, né, isso da forma como vocês quiserem. Aqui, por exemplo, nesse comando de baixo, eu estou trazendo a idade do cliente cujo código é 4065174. Então, eu estou trazendo a coluna idade. Eu só estou trazendo a idade, né? Então, esse cliente cujo código é 4065174 é um indivíduo de 74 anos. Então, isso aqui é para a gente navegar, procurar registros específicos, para a gente fazer, né? Para a gente navegar no nosso arquivo aí da forma como a gente quiser. Então, o que eu sugiro muito para vocês, né? O que esse lock faz? Então, a gente vai lá e pesquisa o lock, né? O que ele faz, como que ele funciona. A hora que coloquei lá no Moodle a biblioteca Pandas para vocês acessarem. Então, a partir da biblioteca Pandas também lá, né? Dá para ver tudo esses comandos, essas funcionalidades lá para a gente utilizar. Aqui, por exemplo, olha, o nosso arquivo, o nosso data frame tem os 20... cadê? Quantos são? Deixa eu colocar aqui, include. Assim, né? Ups. Então, a gente tem, olha só, 21.917 clientes, não é isso? Então, o nosso data frame total, né, a nossa base de dados total, o nosso data frame, tem 21.917 clientes. Com esse comando aqui, olha, eu estou criando uma outra variável, um outro data frame, só que eu estou jogando para essa outra variável só os clientes cuja unidade da federação é Minas Gerais. Então, eu estou trazendo para essa minha, né? O meu data F ele continua existindo, o data frame continua existindo. Eu criei um outro data frame, uma outra variável, só que agora só com os clientes, só com o pessoal de Minas Gerais. Então, eu tenho agora dois arquivos. Eu tenho o DF, que tem todos os clientes, e o DFMG, que tem só os clientes de Minas Gerais. Então, eu posso ter mais de um data frame aberto ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então, eu quero, né? Olha só, eu trouxe aqui para, né? O que eu fiz agora? Eu diminuí, eu restringi mais os dados desse meu data frame em Minas Gerais, tá? Eu trouxe agora, né? E eu substituí. Então, eu não tenho mais agora nessa variável todos os clientes de Minas Gerais.
eu tenho agora apenas os clientes de Minas Gerais, cujo número de dependentes é maior do que 0. Então, eu restringi, trouxe aqui uma outra condição agora para esses dados que eu estou trabalhando, tá? Então, isso é uma possibilidade da gente fazer também. Eu vou rodando, executando isso aqui, porque depois lá embaixo, se a gente for executar alguma coisa, a gente sabe se foi tudo executado ou não. O que deu errado aqui? Idade. Sei lá o que aconteceu. Que error. Enfim, eu acho que ele tinha que estar indexado e eu não indexei. É uma possibilidade, mas não tem problema, não vou gastar tempo com isso agora não. Clear output, tirei, limpei ali. Deixe-me ver isso aqui. Sim. Então, aqui a gente tem, então eu tenho, né, o DFMG agora só tem os clientes de Minas Gerais, cujo número de dependentes é maior do que 0. Então, aqui, olha só, eu trouxe aqui, tá, algumas funções para a gente explorar os dados. Então, tem o data frame plot, plotting, né, as funções plotting, pandas.dataframe group by. Então, eu já trouxe aqui, olha só, algumas funções que é meio equivalente àqueles filtros que a gente usa lá no Excel, ou de alguma forma o uso de tabela dinâmica também, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Olha, o Group By, para quem conhece SQL, para quem vocês já trabalham com SQL, é a mesma lógica lá do SQL. Então, eu estou, né, utilizando o data frame com todos os clientes, estou agrupando por sexo, e estou mandando contar a quantidade de cliente e estou formatando para aparecer com separador de milhares, tá? E com 0 casas decimais. Então, nós temos, né, na hora que a gente executa esse comando aqui, executei o comando. Então, nós temos, lembrem-se lá que quando nós fizemos o include all aqui, olha só, então apareceu para a gente que a variável sexo, ela tinha 3 valores únicos. Então, quais são esses 3 valores únicos, né? Esses 3 valores únicos são F, M e N. Então, nós temos 12.943 pessoas do sexo feminino, 8.958 do sexo masculino e 13 com N ali, não informado, alguma coisa do tipo, tá? Então, isso aqui pra gente, em vários momentos, é muito útil, tá? Então, e aqui a gente está utilizando esse apply aqui para formatar a saída que a gente quiser. A gente poderia colocar com casas decimais, tem, né, várias possibilidades para a gente formatar esse bagulho aqui, tá? Então, de novo, olha o que a gente fez aqui, olha, é o mesmo DF, group by, sexo, count, quantidade de clientes, só que agora eu estou mandando desenhar um gráfico, né? Então, eu estou falando plot. Qual que é o tipo? Kind, pie, que é o pizza, né? Poderia ser bar, poderia ser outra coisa, tá? Então, e eu ainda mandei colocar o título de cliente por gênero, Y clientes e o tamanho do gráfico que eu quero, fig size 10:6. Então, rodando isso aqui, a gente tem o gráfico. E se eu quisesse modificar o tamanho desse gráfico, né, eu poderia colocar 10:10. Então, eu vou fazer um gráfico aqui diferente agora. Aumentei o tamanho do gráfico, tá vendo? Então, o nosso gráfico ali estava com 10:6. Então, esse comando plot, né, é um comando, né, essa biblioteca, esse comando plot, é um comando do Pandas, né, da biblioteca Pandas. Então, eu estou usando o data frame, estou agrupando por sexo, estou contando quantos clientes tem e estou desenhando um gráfico do tipo pizza. Poderia ser bar. Deixa eu ver se pode. Poderia ser barra, tá vendo? Então, a gente mudou aqui o tipo, kind, e nós, né, então, o que é legal da gente fazer? Da gente ir lá procurar essa biblioteca plot e ver quais são os parâmetros dessa biblioteca
porque aí nós podemos brincar com isso da forma como nos convier, de acordo com o que nós quisermos fazer, tá? Então, aqui é uma possibilidade, a gente vai ver que tem outras tantas formas de nós desenharmos gráficos, e a gente está fazendo essa primeira parte introdutória, é o material que vocês têm para entregar a primeira atividade, mas em todos os materiais que a gente for utilizando no decorrer do semestre, eu procuro trazer outras formas da gente gerar os gráficos, de analisar os gráficos, então a gente vai, né, a ideia é que a gente vai incrementando o nosso repertório, as nossas possibilidades aí no decorrer do semestre, com o que eu vou fornecendo para vocês, mas a expectativa é muito maior de que a curiosidade de vocês leve vocês muito além, né? Isso aqui é um primeiro, né, muito superficial, muito raso, diante das possibilidades que tem, mas é o primeiro contato, para a gente ir produzindo. Com isso aqui, é suficiente para vocês fazerem a primeira entrega de análise de dados utilizando o Python, que é aquele arquivo lá da indústria têxtil, que é repetir o que vocês fizeram no Excel, tá bom? Então aqui, olha só, né, basicamente, tá? A mesma coisa que nós fizemos anteriormente, olha, só que aqui nesse primeiro, o que nós fizemos? Olha só, a gente apareceu pra gente, né, o F, o N e o M, apareceu o rótulo, né, apareceu o conteúdo da variável sexo. Então, o conteúdo da variável sexo é F, é N e é M. Aqui embaixo, o que nós estamos fazendo? Olha só, estou fazendo a mesma coisa, né? Estou contando quantos clientes tem por gênero, só que aqui, olha só, a gente está fazendo algumas coisas diferentes. Então, para a função plot, eu continuo falando o tipo kind é pi, agora labels, né? Então, eu tenho aqui, olha só, eu quero que os labels sejam, então eu criei uma função aqui para ao invés de aparecer, né, o F ou o M, aparece agora, né, eu mandei contar e aparecer a quantidade de clientes. Então aparece, olha só, 12.943, 13, tá? Então, e 8.958. Depende do que a gente quiser, depende da forma como nós estivermos fazendo. Então, são várias as possibilidades para a gente desenvolver isso. E, de novo, aqui é só, né, uma amostra rápida de coisas que dá para a gente fazer, tá? Continuando aqui, mais o que a gente tem, né? Então, a gente mostra aqui algumas coisas diferentes, né? Então, esse aqui é basicamente a mesma coisa, acho que eu não mudei nada, só está simplificado, né? Então, basicamente era o que tinha lá. Aqui eu já mostrei para vocês, olha só, ao invés de gráfico de pizza, né? Ali a gente colocou um gráfico de barras, mas é a mesma coisa. Então, outra coisa que a gente fez aqui, olha só, né? Nós criamos um outro arquivo, tá? Uma outra variável, né? Um outro arquivo, e chamamos dessa variável de UF. Tá? Então, esse UF é um arquivo agora que tem quais colunas? Ele tem a coluna UF e tem a coluna quantidade de clientes que nós mandamos contar. Olha só, eu estou mandando contar a coluna código de clientes e estou renomeando essa coluna para a quantidade de clientes. Observe, então, que quantos comandos nós fazemos, tudo numa linha só, olha só. A gente está agrupando os clientes por unidade da federação, né? Estou mandando contar quantos clientes tem e estou renomeando essa coluna que está sendo gerada por quantidade, por QTD clientes. Então, o nosso arquivo vai ter essas duas colunas, né? UF e QTD clientes. E esse reset index é porque o índice, né, quando a gente faz esse group by, o índice era a unidade da federação. Então, a única coisa que eu estou fazendo é o seguinte, olha, estou atribuindo de novo para o UF, tá vendo? Vê se funciona, se está funcionando ainda. Então, é isso mesmo. Se eu não tivesse, olha só, como que eu comento alguma coisa aqui sem precisar de apagar, tá? Se eu colocar um joguinho da velha no comecinho da linha, olha só, eu comentei sem a necessidade de eu apagar essa linha de comando, tá? Então, olha o que acontece que eu comentei para vocês. Agora, a UF, ela é o índice do arquivo, né? Então, o que a gente fez foi, né, quando eu faço esse reset index, eu estou organizando, eu estou zerando o índice do arquivo, então agora ele está mais bonitinho. Então, a gente tem a linha 0, a linha 1, o índice 0, 1,
com o nome da unidade da federação e com a quantidade de clientes. Então é só isso aqui que a gente fez, tá? E o EF aqui, né? Então eu estou mandando mostrar, né? Esse UF, tá? Ele tem as características do data frame pandas. Então eu poderia colocar aqui o head também. Se eu colocar o head aqui, vai acontecer o quê? Ele vai mostrar só as primeiras 5 linhas do nosso arquivo, né? Se eu colocasse tail, ele iria mostrar para a gente as últimas 5 linhas. Se eu só mando, né, esse comando F, ele vai mostrar para a gente todas as linhas. O que é normal, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, olha, a gente tem 3 comandos dentro da mesma célula. Às vezes, a gente pode fazer isso aqui, olha só. Eu vou pegar e vou, né, tem como duplicar, tá? Cadê? Não sei como é que duplica aqui, mas enfim, tá? Eu posso fazer, ó, copiar e eu posso fazer paste. Então, eu copiei e colei, eu dupliquei aquela célula, tá? Aí, essa primeira aqui, eu vou tirar a impressão, tá? Eu vou tirar aqui a impressão da unidade da federação. Então, ele executou, mas não mostrou nada, ele não mostrou nenhuma saída, né? Porque eu não tenho nenhum comando aqui de saída. E nessa outra célula aqui agora, eu poderia deixar só o comando F, né? Então, agora aqui só tem o display da unidade da federação. Então, às vezes, nós vamos deixar esses comandos dentro de uma célula só, às vezes nós iremos separar. Então, depende do que a gente quiser fazer, depende do que a gente for fazer, tá? Então, essa aqui é a ideia, tá? De como né, de que a gente pode ir criando e trabalhando com isso aí. Aqui eu já estou mostrando o gráfico de outra forma, tá vendo? Então, aqui eu estou utilizando a biblioteca Matplotlib. Então, a Matplotlib, né, então eu estou criando uma figura, que o tamanho dessa figura, né, é 20 por 5, estou, né, colocando alguma coisa para o eixo X, eu estou plotando, então, essa função, tá? Então, ela tem vários parâmetros, né? Então, eu estou passando o título do gráfico, o título do eixo Y, o título do eixo X, estou colocando algumas informações, olha, esse comando aqui, tá? É para ele colocar o label nas barras. Então, basicamente, esse cara aqui está fazendo isso, ele vai colocar os labels aqui nas barras, né? Executamos aqui, geramos o nosso gráfico de barras, que tem, né, cada um dos estados com os valores em cima. De novo, essa aqui é uma das formas de se fazer, tem várias outras, né? Então, se quiserem, se imaginarem, a melhor forma para isso, tem um tanto de livro, de curso, mas basta dar alguma gugada aí que a gente acha bons exemplos e rápido para a gente adaptar e para a gente fazer da forma que a gente precisa, tá bom? Esse figure, não sei o que lá na frente, figure figs, não sei o que, ele Size. precisa mudar ou não? Oi? Por exemplo, se eu for fazer em outra base de dados, Isso aqui não. Isso aqui é não. Isso aqui não. Ó, Uhum. o que muda é isso aqui, ó. O F. O F. O F é esse data frame que eu criei aqui, tá vendo? Então é esse data Uhum. frame que nós criamos aqui. Então primeiro eu criei o data frame, então tá aqui o F, eu criei o data frame e eu quero fazer um gráfico de barra dele, né? Então eu estou fazendo, olha, eu estou criando um gráfico de barra e estou jogando para esse objeto AX. Aí esse objeto AX, eu estou fazendo então, olha, o stick label, set stick labels, né? O F. Então, set stick labels é isso aqui embaixo, olha só. Uhum. É o F. Então, depende, o título do gráfico, ó, plt.title, Não, esse quantidade de clientes por o F. O Y-label, quantidade de clientes. O X-label. E aqui eu estou fazendo esse comando para colocar o valor, né, do rótulo no topo da barrinha que foi gerada, tá? esse Sim. 1.01 é o espaçamento É o entre as barras? espaçamento, isso. Quanto ele vai ficar da barrinha, tá? Vamos testar aqui, se fosse 10, por exemplo, o que iria acontecer? Aí, tá vendo como que ele subiu o número da barra? Que agora ela tá mais para cima, olha, o número tá mais descolado da barra, tá vendo? Certo. Então é bem legal isso, porque, né, tem uma série de possibilidades aí de coisas que a gente pode fazer, tá bom?
Essa em cima, só mais uma pergunta. Sim? Na de cima do tail, o F, o meu tá dando bound, método, e tá igualzinho que tá aí o seu. Quer Eu só compartilhar? mudei. Rapidão, então. É só isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá igual, eu só mudei a base de dados, que eu tô mexendo com outra, e só. E aqui tanto faz, porque é um nome, né? A quantidade de nomes. E aí tá dando esses diferentes aqui, ó. Que no caso era pra descer só esse aqui, né? Que aí eu coloquei o tail pra ser menor. E eu não sei por que tá Coloca dando. só o F, tira o tail. Vai. Ué. O tail, você tem que colocar ele é uma função, então tem que abrir e fechar parênteses. O f.tail, se você quiser, faz lá de novo pra você ver. Abrir e fechar parênteses? Ah, oxi. Ponto tail, em minúsculo, não sei se funciona em maiúsculo, acho que não. É case sensitive. Fora do parênteses o tail. Depois que você escrever o tail, você coloca parênteses. Sim. Ctrl Enter, executa. Entendeu? O tail é uma função, então ela tem que ter o parênteses ali. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Imagina. Continuando aqui mais um pouquinho, então, né, fizemos aqui. Sim. Professor, Oi. aquele gráfico de barra ali em cima, eu não entendi. Tem duas linhas nesse comando que eu não consegui. Que eu não estava conseguindo entender, naquele lá do matplotlib lá embaixo. Para que serve? Essa primeira linha e a terceira que eu não entendi muito bem. Essa função, né, essa matplotlib, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um objeto figura. Aí essa primeira função ela faz isso, ela define um objeto figura. Então é essa área que cria aqui para a gente desenhar o gráfico, entendeu? Então eu É estou a área em branco, é a área em então. branco para a gente desenhar o gráfico. E a terceira, né, eu estou falando que esse tick labels é esses rótulozinhos aqui da barra, entendeu? Ah, tá falando que as barras vão ser referentes a A quantidade unidade de energias. a unidade da federação, aqui, olha. Ah, tá. O F e o F, tá vendo? O nome da UF. Então esse comando aqui é para definir a sigla, né, da União Federação e o Aham. tamanho da barra. Isso, exatamente, tá? Entendi. E o que tem também, tá? Esse aqui são alguns parâmetros, mas a hora que a gente for consultar o matplotlib, o plot.htm, por exemplo, tá? Tem outros parâmetros que a gente pode utilizar, tá? Tem várias possibilidades, olha só. Então, né, tem outras tantas, ali tem algumas, tá? Então, dependendo, olha as propriedades, tá? O que a gente pode fazer, o que a gente pode desenhar, tem várias outras possibilidades de parâmetros que a gente pode definir. Então, são muitas coisas. Ali tem algumas delas, tá? Mas são várias outras, né, que a gente poderia definir, e eu tenho até outros exemplos aqui que depois eu posso mostrar para vocês também. Eu vou até carregar aqui o Anaconda nessa outra máquina, que depois eu entro e mostro algumas outras coisas aqui para vocês também, tá? Deixa eu ver aqui. Deixar carregando aqui enquanto isso, que depois eu mostro para vocês. Então, assim, esses aqui são alguns parâmetros, a gente poderia fazer outros, e aí tem alguns exemplos aí para baixo, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Olha só, a gente está contando os valores que os valores de clientes por unidade da federação, tá vendo? Value counts e drop na igual a false, ou seja, né, eu não estou considerando os nulos, valores nulos, tá? Então, né, com true vai considerar, com false não vai considerar, depois é só fazer para a gente ter certeza que é isso mesmo, tá? Então, true, 3.988, vamos ver se muda alguma coisa, false, true. Aqui acho que não deve ter nulo aqui, tá? Roraima 61. Quando tem valor nulo, pode ser que isso faça diferença, tá bom? Deixa eu maximizar aqui.
ok? Aqui, mesma coisa, né? Então, agora, só que o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu estou mandando contar e estou invertendo a ordem para ordenar ascendente pela quantidade, né? Então, aqui apareceu pela ordem decrescente, do maior para o menor. Aqui eu estou falando, né, a mesma coisa que nós fizemos ali anteriormente, só que agora, olha só, ascending igual a true. Por default, né, quando a gente coloca esse value counts, ele conta em ordem, ele apresenta em ordem decrescente, do maior para o menor. Se eu quiser do maior para o menor, se eu quiser do menor para o maior, basta a gente pegar e fazer esse comando aqui, inverter esse comando, né? Aí aqui tem uma coisa extremamente legal e extremamente útil para a gente, a hora que vocês começarem a aprofundar, a utilizar isso mais, tá? São, né, a gente definir, criar funções, ou criar rotinas, ou criar funções para a gente otimizar a nossa programação, o nosso uso, o nosso código. Daqui a pouco eu entro e mostro ali para vocês com mais detalhes. Mas aqui, olha só, eu estou criando essa função e ela chama-se value counts. Então, essa função, ela recebe alguns parâmetros, né? Ela recebe um data frame, né? Então, ela recebe aqui um arquivo de dados, ela recebe o nome de uma coluna e ela vai gerar aqui, né, os 30 primeiros e, né, o drop null, né, false, tá? Então, não vai excluir os nulos. Então, o que nós temos aqui? Olha só, eu estou criando uma variável que eu estou chamando de absolute e uma variável que chama de normalized, tá? Então, eu faço o teste, eu faço a conta para isso aqui, tá? E eu devolvo a minha função, né? Ela retorna esse script aqui, olha só, valor absoluto, né? Absolute, a variável absoluto, né? E relativo, o normalized vezes 100. Então, essa aqui é uma função que eu defini para ela, né? Quando eu executo aqui essa função Ctrl+N, ela não faz nada, tá? Por que ela não faz nada? Porque as funções, né, quando executadas nesse contexto, elas não fazem nada. Só que aqui, olha, eu chamo a minha função valueCounts e passo para ela, então, né, o arquivo DataFrame, eu passo para ela o F, né, eu quero contar quantos clientes tem pela unidade da federação, e eu passei o parâmetro 10. Se eu não passasse esse parâmetro 10, né, iria trazer para mim os top N, os 30. Quando eu passo aqui o 10, né, ele sobrepõe esse 30 que estava ali e vai mostrar para mim só os 10. Então, agora, eu posso executar essa minha função e traz aqui para mim os 10 que eu pedi. Se eu tirasse aqui, né, os 10, o que vai acontecer? Traz para mim agora todos os 30, tá vendo? Então, o que eu tenho aqui, né? O que essa minha função valueCounts ela retorna? Ela retorna o valor absoluto, tá? Então, eu estou mandando contar a quantidade de registros que tem por o F. Então, eu estou mandando contar, olha só, esse column é um parâmetro que eu estou passando, e eu estou mandando, né? Então, eu tenho a opção de contar e gerar esses valores, olha, normalize igual a true. Então, na verdade, é o mesmo comando valueCounts, só que nesse primeiro eu tenho valor absoluto, essa função normalize, ela traz para mim em percentual do total, tá? Então, São Paulo tem 3.988 clientes, que representa 18,20% da nossa base. Então, 18,20 é a funçãozinha aqui, normalized, porque eu passei aqui, olha só, o normalize igual a true. Então, é o mesmo comando, df.valueCounts, df, né, o nome da coluna, valueCounts. Só que aqui eu passei mais um outro parâmetro. Então, eu posso trazer isso em valor absoluto ou eu posso trazer em valor percentual. Foi o que nós fizemos aqui. Então, se eu passasse aqui, né, 15, ele iria trazer agora os 15 primeiros. Mas observa que o percentual não é dos 15 primeiros, é da base inteira, tá? Então, é 18,20, não desses que apareceram aqui,
é 18,20 de toda a base de dados. Então, aqui também, né, alguns de vocês no trabalho lá do Excel trouxeram os 10 primeiros produtos mais vendidos, os 10 primeiros clientes que mais compraram, enfim, né, é uma opção da gente trazer esse tipo de informação utilizando isso aqui também, tá? De novo, né, é uma possibilidade, é um exemplo, né? A ideia primeira aqui era mostrar para vocês o uso da função, como que ela funciona, né? Mas bem simples, bem elementar, mas mostrar para vocês o uso de uma função. Ela precisa ser definida primeiro e depois a gente invoca, a gente chama essa função passando os parâmetros que nós queremos para a função, tá? Essa cross table, tabela de referência cruzada, muito legal, tá? Então, olha o que a gente está fazendo, tá? Então, nós temos na nossa base de dados, né, pessoas do sexo feminino, masculino, e tem 13 pessoas com a informação N. Então, essa função pandas.crossTable, ela faz a tabela cruzada de duas variáveis categóricas, né, que faz sentido, porque variáveis métricas não faz sentido. Então, a gente tem esta rotininha que vai fazer para a gente, estou cruzando. Nós temos, então, no Acre, nós temos 131 pessoas do sexo feminino e 63 pessoas do sexo masculino. A função que nós estamos utilizando para isso, crosstab. Se vocês forem lá na funçãozinha, olha o que ela faz, parâmetros que ela tem, o que a gente pode ter. Inclusive, a gente pode ter, né, ao invés do valor absoluto, a gente ter os valores em percentuais, valores normalizados, que acho que é o que a gente faz aqui, olha só. Então, de novo, eu estou fazendo tabela cruzada, tá? Cross table, por o F, por sexo, então o nome das colunas, né? Row names, o F call names, gênero, margins igual a true. Então, o que é esse margins igual a true? A gente está, né, eu estou totalizando, tá vendo? No Acre, naquela primeira opção nossa, não tinha aparecido isso. No Acre, nós temos 131 pessoas do sexo feminino, 63 do sexo masculino. No total, nós temos 194 pessoas. Então, para aparecer aquele total ali, é o margin true. Margins name, então esta variável aqui, margins name, ela tem o nome total. Então esse comando está fazendo isso para a gente, né? É o mesmo comando de cima, só que aqui agora eu estou passando mais parâmetros para o que a gente fez aqui anteriormente. Então eu estou mostrando para vocês como que a gente pode ir incrementando, como que a gente pode ir acrescentando coisas, a depender da necessidade do que a gente quiser, tá? Professor? Sim. Ah, não, já tem aqui, não, desculpa. Eu ia perguntar se tinha como somar tudo no final, mas já tá somando, não tinha visto. Aí agora, olha só, eu trouxe aqui também, aqui tá somando também, tá vendo? Então, porque quando eu coloquei o margins true, ele faz soma das linhas e soma das colunas também, tá vendo? Aqui, muito parecido, só que o que eu faço aqui agora? Eu trago aqui, olha, o normalize igual a all. Então, o que ele está fazendo? Ele está trazendo os percentuais, tá vendo? Então, dos 100%, né, dos 1% de clientes, então a gente tem 59% que são mulheres, 41% que são homens, e 18% são do estado de São Paulo, né? Então, é a informação que a gente tem, olha só. E dos 18% do estado de São Paulo, né, da base, 11% são mulheres. Então, o que a gente quiser fazer, o que a gente precisar de fazer, é mais ou menos assim que a gente vai brincando com isso, de acordo com as necessidades que nós tivermos, tá? Eu trago aqui, então, né, esse material, particularmente eu me orgulho dele, porque ele tem os dados e a gente procura trazer, né, os conceitos, os fundamentos da estatística que a gente está utilizando também. Então, essa primeira parte aqui foi muito, né, de visualizar, de conhecer, e a gente traz aqui, por exemplo, né, a medida de tendência central. Então, a gente já viu lá no Describe que a gente traz lá já estatística descritiva, média, mediana, algumas informações, mas a gente pode ir analisando cada uma das estatísticas de forma individual. O que eu estou criando aqui? Olha só, o meu data frame, ele tem várias colunas, né? Tem várias colunas.
Eu estou criando uma variável que se chama variáveis, e essa minha variável que se chama variáveis, ela recebe um vetor de nome de variáveis, né? Um vetor de string, de texto. Então, o primeiro objeto desse vetor, dessa lista, é limite total, o segundo, renda comprovada, idade. Para eu não ter que escrever variável por variável, então, quando eu faço aqui agora embaixo, olha só, então, né, criei essa variável. Aqui embaixo eu tenho um df variáveis. O que é essa variáveis? Variáveis, na verdade, é esta variável que eu chamei de variáveis, que tem aqui todo esse conteúdo, tá vendo? Então, a hora que eu faço df variáveis.média, ele está fazendo a média do limite total, da renda comprovada, da idade, do valor de compras no mês de janeiro de 2010, da ocupação do limite no mês de janeiro de 2010, da relação limite-renda. Então, né, isso que a gente está fazendo aqui, tá? Por que não fez isto? Porque nós ainda não temos criado estas variáveis aqui, olha só. Na minha base de dados não tem idade, não tem ocupação de limite e renda, então por isso que ele não encontrou, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu vou mandar para vocês o comando para a gente fazer isso, quer ver? Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Eu vou colocar no chat. Para calcular a idade. Aí dá para vocês abrirem antes daquele comando lá, tá? Tô colocando aqui no chat. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que nós vamos fazer lá. Para calcular o percentual de ocupação do limite renda, só que nós vamos substituir depois lá, eu vou ver lá, mas acho que nós vamos substituir pela de janeiro, pelo mês 1. Deixa eu ver se resolve todos os nossos problemas lá que a gente precisa. Espero que sim. Deixa eu ver. Mandei no chat para vocês. Então, o que vocês vão postar no Google Forms de hoje? Qual que é a fórmula para calcular a idade do cliente utilizando o Python, ok? Que nós usamos hoje. Então, eu vou abrir aqui nessa... Essas três aí? Para responder no Forms é só a idade. Deixa eu fazer aqui. Ah, só a primeira que você mandou. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu abri uma outra célula, tá vendo? Eu poderia até copiar essa aqui para lá, tá? Eu posso vir aqui, ó, C, o botão direito, copiar aqui no meu caso, copy, e tô levando ela para o outro notebook. Tá? Então, se eu vier aqui colar, paste, então eu copiei lá do outro notebook e trouxe para cá, tá vendo? Só que o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vejo. Então, eu copiei aquela primeira para cá. Vou copiar esta aqui também. Copy. Vou colar aqui. Desculpa, eu reagi sem querer. Sem problema. Eu ia abrir o chat. Sem problema. Estamos em casa. A única coisa que eu mandei para vocês aí, tá? Então, eu estou... a gente tem, né, a variável limite total, a gente já tem na nossa base de dados. Só que ao invés de idade cliente, eu vou calcular a variável só de nome idade, porque aqui a gente está utilizando idade, tá vendo?
Então, eu vou utilizar só idade. Aí, a gente tem a renda comprovada, limite, idade. Aí a gente tem uma variável. Então, olha o que eu tenho aqui, tá? Então, a gente tem as variáveis. Daqui a pouco eu vou ver se vai dar certo mesmo, tá? Limite total, renda comprovada, idade. Aí a gente vai calcular a idade. Deixa eu ver se ela vai dar certo. Calculamos a variável idade. Então, viu o que eu fiz? Olha, do script que eu mandei para vocês, tá? Eu deixei o nome da variável que eu estou criando, é só idade, ok? E aí o resto tá tudo do jeito que eu estou criando a idade do indivíduo, né? Quantos anos ele tinha em 31 de março de 2010, tá? Eu poderia fazer isso com a data de hoje, mas esse comando que eu estou fazendo aqui, olha só. Então é 2010, 03, 31. Quantos anos esse cliente tinha em 31 de 3 de 2010? Então, né, eu estou criando essa variável no formato data, estou fazendo essa data menos a data de nascimento em dias, estou dividindo por 365,25, tá? A outra variável que nós vamos criar é ocupação, limite, renda, esse mesmo nome aqui, olha, eu vou copiá-lo daqui para eu não escrever errado, Ctrl C, e vou mudar aqui embaixo, olha, então eu estou criando essa variável, DF, Ocupe, limite 2010, só que aqui, olha, ao invés do valor da compra, como que tá na nossa base de dados lá, tá? É tudo junto, valor compra 2010.01. Eu fiquei tempão tentando arrumar isso agora. Deixa eu copiar daqui que vai facilitar. Valor, compra... Linha 20. Aí ele quebra a gente, né? Esse Zé Eduardo é meio tantã, viu? Tomara que dê certo agora lá. Limite total tá certo, né? Valor compra 2010, 01. E o outro é limite vezes renda. Então, eu vou copiar isso aqui também e vou colar aqui. Limite, renda. Então, já tinha criado idade. Se eu fizer novamente, não tem problema. Estou criando a ocupação do limite e estou criando a relação limite-renda. O que acontece, pessoal? Nós já temos o nosso arquivo DF, data frame. Hora que a gente está criando, né? O que eu estou fazendo? Eu estou criando neste data frame, eu estou criando uma variável idade e eu estou atribuindo esse valor aqui para essa variável idade que eu criei. Eu estou criando nesse data frame uma variável chamada ocupação limite 2010-01 e estou, né, colocando esse conteúdo para essa variável. E o que acontece? Eu faço isso para o arquivo inteiro, né? Eu já faço isso para todo o arquivo, né? E eu estou criando essa outra variável aqui. Então, aqui agora, se nós fizermos aqui, olha só. Então, eu vou fazer aqui df.head, lá no final do nosso arquivo, olha, trouxe as 5 linhas aqui. Olha o que tem aqui no final do arquivo. Então, ele criou uma variável idade, nós criamos uma variável idade, nós criamos uma variável ocupação de limite no mês de janeiro de 2010 e nós calculamos uma variável relação limite vezes renda. Então, acabamos de criar essas variáveis ali. Não tinha no nosso data frame, tá? O que acontece é o seguinte, essas variáveis elas foram criadas em memória. Elas não estão salvas lá no nosso arquivo Excel, né? Se a gente quiser salvar esse arquivo lá depois, a gente tem que executar um comando para salvar os nossos dados lá no Excel, tá? Então aqui a gente criou isso só em memória, não está salvo na nossa planilha Excel que nós estávamos trabalhando, ok? E aí agora, então, né, eu posso, né, quando eu vou utilizar esse vetor variáveis, agora existem as variáveis, então eu posso utilizar esse vetor agora, né? Estou salvando aqui o que a gente fez, ele vai salvando, mas por via das dúvidas. Então, eu tenho uma variável, limite total, cuja média é R$ 344, renda comprovada média, R$ 860, idade média, 44 anos, valor das compras no mês de janeiro de 2010, R$ 158, ocupação do limite médio, 57%, relação de limite renda, 57%, tá?
Então, nós utilizamos aqui, tá, a função média. Nós fizemos a média para cada um dessas variáveis e utilizamos aqui, ó, no formato com duas casas após a vírgula, tá vendo? Então, ponto 2F significa duas casas depois da vírgula, né? Depois da duas casas decimais. Com 3, olha, 3 casas decimais. Então, aqui a gente pode formatar a saída da forma como a gente quiser, tá bom? Bom, aqui embaixo, olha só, então eu estou selecionando os clientes cuja... Deixa eu ver se vai funcionar, que depois eu passo vergonha. Funcionou. Então, o que nós fizemos nesse comando aqui de baixo? Olha só. Esse comando df.lock, né, eu estou selecionando, localizando só os clientes cuja relação limite-renda é maior do que R$100, tá? E estou fazendo para essa, né, estou trazendo todas as variáveis, então o lock faz isso, olha só. Ele traz quais linhas? Ele traz as linhas cuja relação limite-renda é maior do que 100. E quais colunas? Só aquelas colunas que a gente definiu ali em variáveis, né? As nossas 5 colunas, que são essas aqui de baixo. E para essas colunas, eu estou fazendo a média, né, de todos os clientes que têm a relação limite-renda maior do que R$100, e estou apresentando aqui os dados, tá? Então, uma outra forma é o seguinte, olha, eu estou fazendo, né, agora eu estou utilizando outra função, que é o NumPy, né, que é outra biblioteca, tá? Se vocês não tiverem ela instalada, se der problema, é essa biblioteca aqui, ó, NumPy. Então, eu importei NumPy as NP. NumPy é uma biblioteca matemática, para a gente fazer, né, estatística matemática, a gente usa ela para uma série de possibilidades, funcionalidades aí, tá? Então, o que nós estamos fazendo ali? Uma outra forma de calcular a média, de imprimir o que a gente está fazendo, tá? Então, o que nós fizemos ali, olha só, eu estou criando uma variável chamada média, estou invocando a biblioteca NumPy, utilizando do NumPy a função min. Então, eu estou fazendo a média da coluna limite renda do meu data frame. Eu tenho essa variável nesse data frame e eu estou calculando a média, tá? Então, calculei a média, é uma variável, então, né, nessa variável média, eu espero ter o que aqui? Olha, eu espero ter 57,48 nessa variável que nós acabamos de criar agora, tá? E aqui eu estou mandando imprimir. Então, olha, a média formatada para o padrão Brasil. Então, né, eu chamei esse locale, e format string. Então, olha o que acontece. Eu formatei, inclusive, para aparecer vírgula, ao invés de ponto agora para o separador, tá? Então, por quê? Porque eu chamei essa função locale. Então, o locale, ele traz as configurações locais do meu computador, né? E na configuração local do meu computador, o separador de milhares é ponto e o separador de decimais é vírgula. Então, aqui apareceu 57,48, porque eu chamei essa funçãozinha aqui para formatar a saída que eu quero. Então, mandei imprimir aqui, tá? Aí a gente faz a mesma coisa, olha só, a gente tinha feito para média, aqui eu estou fazendo para mediana, então, né, é a mesma coisa que a gente fez lá. Aqui eu estou fazendo, tá, variância, desvio padrão. Então aqui, olha só, eu estou fazendo a variância, var, então para as variáveis que nós estamos trabalhando. Aqui o desvio padrão, né? E tem outras medidas, então contagem, né? Então eu estou contando quantos casos tem para cada uma. Eu estou fazendo desvio médio absoluto, MAD, tá? Então, estou fazendo aqui o valor máximo para cada uma dessas variáveis, o valor mínimo para cada uma dessas variáveis, a soma para cada uma dessas variáveis, e aqui o describe, que nós já vimos lá anteriormente, né? Eu fui fazendo cada uma delas individual, e o describe, ele traz, né, então, essas principais estatísticas que nós vimos, algumas delas de forma individual. E se eu fizer só para as variáveis que eu quero, olha só, quando eu fiz aqui o describe, né, o df.describe,
eu fiz para todas as variáveis do meu arquivo, as variáveis numéricas. Agora eu posso fazer só para as variáveis, ó, df.variáveis.describe, e eu estou pedindo, né, além das estatísticas normais, eu estou pedindo o percentil 5, 10, o 25, 50, 75, o 90 e o 95. Então, o 5 e o 10, ele não trouxe anteriormente, ele não traz por default. O 90 e o 95, ele não traz. Então, eu pedi aqui para trazer, além, né, do primeiro quartil, da mediana e do terceiro quartil, para trazer o percentil 5, o percentil 10, o percentil 90 e o percentil 95. E só para aquelas variáveis que nós estamos analisando, aquelas variáveis que nós escolhemos analisar, tá? Então, né, aqui 5% dos nossos clientes tem limite até R$ 72,00, 10% dos nossos clientes tem limite até R$ 90,00, 25% dos clientes tem limite até R$ 125,00 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui de novo, né, olha, clientes cujo limite total é menor do que R$ 100,00. Então, a gente trouxe aqui agora clientes cujo limite total é menor do que R$ 100,00. Aí a gente vai analisar agora outras coisas, né? Então, a simetria, tá? Então, como que os nossos gráficos, como que os nossos clientes se comportam, vamos, né? Essas variáveis se comportam em relação à simetria. Lembrando que quanto mais próximos de zero, né, mais simétrico os nossos dados são. Se a simetria é menor do que zero, né, os nossos dados têm cauda longa à esquerda, e se a simetria é maior do que zero, os nossos gráficos têm cauda longa à direita. Então, idade, né, olha só, é bem próximo de zero, né? Então, os dados estão normalmente distribuídos em torno da média. A renda comprovada, né, é totalmente, a simetria, olha, muito maior do que zero. Então, a gente tem vários clientes com renda baixa, mas a gente tem um gaiato aqui, olha, a gente tem um gaiato que a renda comprovada, tá, máxima, 465 mil, muito provavelmente algum erro de dado, alguma coisa. Mas esse valor alto ali, ele fez com que a assimetria da renda comprovada fosse extremamente alta. Não é só ele, deve ter outros também, tá? Mas principalmente aquele valor extremamente alto ali, totalmente diferente dos demais. Então, se a gente for analisar, né, o histograma da variável renda comprovada, é esperado que ela tenha um comportamento igual esse gráficozinho aqui o da direita, porque a assimetria é muito, muito, muito maior que zero. Então, quanto mais próximo de zero, mais próximo da média os dados estão uniformemente distribuídos. Muito menor do que zero, cauda longa à esquerda, muito maior do que zero, cauda longa à direita, para cada uma dessas variáveis, tá? E nos outros materiais para frente, o que a gente for fazendo, né, tem inclusive os comandos para a gente desenhar os histogramas, para a gente desenhar boxplot. Então, a gente vai aprendendo e usando isso aí aos pouquinhos também, tá? Então, a curtose da mesma forma, tá? Então, geramos aqui a curtose para analisar também. As medidas de posição relativa, como que nós criamos, né, a variável score padrão, o Z, né? Então, a gente tem aqui também, olha só, a gente tem esse standard scalar, por isso que ele está lá em cima no import, porque esse standard scalar, ele cria, né, a gente está criando, né, olha, eu uso essa função fit transform, as variáveis que nós estamos utilizando, que está nessa variável, variáveis, nós estamos criando colunas score padrão para essas colunas. E estou atribuindo isso aqui para um data frame chamado df1. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Olha só, qual que é a característica das variáveis no score padrão Z? Média 0, desvio padrão 1. Então, esse arquivo que nós criamos, que tem o limite total padronizado, a renda comprovada padronizada no score padrão Z. Se nós fizermos a média dessa variável limite total, a média vai ser 0 e o desvio padrão vai ser 1, porque esta função fit transform, ela coloca, né, ela transforma a variável para o score padrão Z. E só para mostrar aqui para vocês, eu já tinha falado isso também na segunda-feira, né? Mas o que nós temos aqui? Olha só, para cada uma daquelas fórmulas, né,
eu estou utilizando o comando LaTeX aqui para criar cada uma das formas, tá? Então, esses comandos aqui, eles geram, quando interpretados, né, eles geram esses comandos aqui, tá vendo? Então, esses comandos que eu tenho, essas fórmulas que eu tenho aqui, né, de população, por exemplo, tá? Então, de média. Essa aqui é do Z padrão, tá? Do Z. Então, essas aqui são comandos do LaTeX para gerar essas fórmulas ali que aparecem aqui para a gente quando interpretadas, tá? Isso é só que eu já tinha falado disso na segunda-feira. Então, a gente tem aqui, né, os quantis, né, a gente já tinha feito isso lá também, tá? Só que aqui eu estou falando para as variáveis, né, o quantil 10 ou percentil 10, né? Então, a gente já havia feito isso lá também. Então, aqui, ó, ocupação do limite, né? Então, o percentil 1, 2, 5, 10, então são todas coisas que nós já havíamos feito lá, só estamos mostrando aqui de novo, tá? A gente tem aqui, então, o gráfico de caixa, o box plot para cada uma dessas variáveis, e aqui, olha só, esses comandos, tá vendo? Então, eu estou gerando o box plot para a variável idade, e aqui tem um detalhezinho, né? Nesse primeiro gráfico, tá? No primeiro, estou gerando 2 gráficos, tá? Eu criei a figura, então para quem tinha perguntado, acho que a Liliane, não sei, tá? O primeiro comando, ele cria a figura, tá vendo? Então eu criei o espaço da figura, tá? Esse segundo comando agora, eu estou falando que eu terei 2 gráficos, 2 subplots, tá? Eu terei o subplot 1 e eu terei 2 subplots. O primeiro, olha só, tá? Esse primeiro, eu criei um gráfico, um box plot, né? Então, olha aqui, no 0, eu criei, né? No espaço 0, porque eu criei 2 espaços aqui. Então, no primeiro, eu criei um box plot simples, normal. No segundo, eu usei esse comando show flyers igual a false para não mostrar os outliers, né? Então, aqui nesse segundo, nós estamos mostrando um box plot sem os outliers. Então, o 0 é o primeiro gráfico, o 1 é o segundo gráfico, porque nós falamos que tem, né, 2 subplots aqui na nossa figura, tá? E o vetor, todo vetor no Python, ele começa da posição 0, não começa da posição 1, tá? Então, é isso que a gente criou. Aqui, olha só, eu estou criando um outro box plot, né? Tá, então, esse box plot nosso, olha só, eu estou criando, tá, um gráfico, um box plot da idade por unidade da federação. Então, é uma outra forma de criar esse gráfico aqui também, olha só. Então, eu criei, né, o Pandas, ele tem algumas funções de gráfico também, tá? Não são os maiores, não, né, o Matplotlib tem muito mais opção. Então, Matplotlib é uma biblioteca que tem uma infinidade de possibilidades de gráficos. Mas no próprio Pandas, ele tem alguns gráficos mais simples. Então, um dos gráficos que ele tem é o boxplot. Tá? Então, a gente passa alguns parâmetros. Então, eu estou fazendo o boxplot da idade, mas por unidade da federação. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Olha só. E o show flyers igual a false, ou seja, não estou mostrando os outliers. Então, para cada unidade da federação, eu estou gerando um box plot. Então, na verdade, são vários box plots, né? E quando a gente olha a idade aqui, se a gente estivesse olhando vendas, renda, então dá para a gente fazer umas análises muito interessantes, né? Em qual estado, né, tem maior variabilidade das minhas vendas, maior variabilidade de cancelamento, enfim. E aqui, da mesma forma, olha só, eu estou fazendo agora de outra variável, né? Da ocupação do limite. Então, criei um outro box plot aqui. Agora, aqui embaixo, de renda comprovadas. Lembra que o show flyers igual a false, ele tira, né? Ele não mostra os outliers, tá? E por fim, não sei se ainda por fim, o outro de limite versus rendas. Então, estou gerando vários box plots aqui, tá? Nesta aqui, o que a gente está fazendo? Olha só. Eu estou mudando o layout, tá? Eu estou gerando, né, o box plot com todas as variáveis juntas por unidade da federação, mas agora eu tenho um layout, olha só, de 3 linhas,
por 2 colunas. Então, eu estou gerando os gráficos, né, em 1, 2, 3 linhas por 2 colunas, tá? Então, eu poderia mudar esse layout aqui, né, de ser, por exemplo, 3 por 3. Tá rodando, o asteriscozinho ali tá rodando. Então, eu fiz 3 por 3, olha só, não ficou muito legal, né? 3 por 2 estava até razoável, tá? Então, eu posso brincar com essas coisas aqui da forma como a gente quiser, tá? Tá rodando de novo. Então, gerei aqui, olha, vários box plots para várias variáveis, tá? Qual que é o inconveniente de gerar tudo junto, né? A escala é a mesma, tá vendo? Então, eu estou colocando coisas que têm escalas diferentes numa mesma escala. Então, os gráficos, porventura, podem ficar mesmo estranhos. Isso aqui é legal quando a gente está utilizando variáveis, ou quando elas estão no score padrão Z, por exemplo, né? Então, a gente poderia, não sei se eu fiz ali, cadê? Se eu salvei, a gente salvou, né? Por exemplo, DF1, eu acho que eu salvei ele em cima DF1. Então, se a gente fizer DF1 aqui embaixo, aqui usar DF1, ao invés de DF, DF1, o que ele está chiando aqui? Eu teria que redefinir esse. O F está como índice, tá? Igual nós fizemos aqui, ó. Cadê? Esse comando aqui, né? Se eu fizer isso lá embaixo, ele deu erro aqui pra gente, porque o índice do arquivo, pelo agrupamento que a gente fez, o índice tá o código, o nome do estado, tá? Mas se eu fizer assim, deixa eu ver se vai funcionar, tá? Na verdade, eu acho que não, sei lá, deixa eu ver. Custa nada, né? df1 igual df1.reset. Que erro. No nosso arquivo lá, né, eu não tenho a variável UF. Então, por isso, eu só tenho as variáveis. Deixa eu ver se eu tirar isso aqui. Melhor. Depois eu tiro a hora que eu quero reproduzir. Eu só coloquei ela como comentário. Não era ali não, rapaz. Ctrl C. Para eu não perder o que eu fiz, tá? Deixa eu ver, aqui se gera. Ctrl X. Eu tenho que ter, com esse comando aqui, eu teria que ter o by aqui, na verdade eu não tenho F, então não dá pra gente gerar esse arquivo aqui da forma como eu queria não, tá? Eu não consigo gerar da forma como eu queria, mas seria uma possibilidade, a gente vai ver isso pra frente, como que a gente pode fazer isso. Mas aí o que eu estava falando para vocês, então, deixa eu deletar aqui, deixa o DF aqui, que esse gráfico não é dos melhores, porque as nossas variáveis
elas têm unidades de medidas diferentes, então, escalas diferentes. Então, a hora que eu coloco esses gráficos juntos, né, as barras ficam estranhas, porque a gente está utilizando de 0 a 3.000, mas para algumas variáveis faz sentido, para outras não, tá? Aqui embaixo a gente está gerando também, né, isso aqui vai dar erro, eu acho. Eu não mudei, né, eu tenho aqui, isso aqui eu utilizei de outro lugar, tá, mas não é isso aqui, vacas ordenhadas, eu só não vou fazer agora não. Então, mostrando, né, também os gráficos por... Só que aqui o que acontece? Olha, porque, aqui o interessante, né, é que cada um dos gráficos, apesar de estar na mesma figura, né, nós fizemos os gráficos na mesma figura, mas cada um dos gráficos é independente. E em sendo independente, as escalas também são independentes. Então, nós estamos com os gráficos lado a lado, mas cada um com sua própria escala, tá? Então, aqui, né, para a gente desenhar, então, tudo junto, olha só, estou desenhando um box plot, estou desenhando um histograma, estou desenhando o QQ-plot, tá? Então, desenhando todos os gráficos ao mesmo tempo, a gente vai usar isso bastante, principalmente em análise fatorial, que um dos pré-requisitos dos nossos dados é que eles sigam a distribuição normal, tá? Então, a gente vai ter que analisar se os dados seguem a distribuição normal. E nós utilizamos esses 3 gráficos aí para a gente avaliar a normalidade dos dados, então, né, gero aqui também 3 gráficos todos juntos, tá? Mais um tanto aí de... Aqui a covariância, como que eu calculo covariância, correlação dos dados, então tá a definição, tá aí como que calcula, tá tudo direitinho, né? Então, outra forma de calcular a correlação das variáveis, correlação linear de Pearson, então, já... correlação entre outras variáveis, tá? Então, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Então, estou calculando agora, né, a correlação entre limite total e idade, ok? Então, e aí eu calculo a correlação, qual que é, o p-valor, então, né, usei outros comandos para isso aqui. Um gráfico scatter plotter, né, um gráfico de dispersão, que eu estou utilizando limite, idade e limite total, então o limite do cliente varia em relação à idade, como que é isso? Então nós vimos que a correlação é 0,22, 0,20, uma correlação baixa, então é de se esperar que esse gráfico também seja meio estranho e não faça muito sentido, né? Então a gente tem aqui outras, né, outras formas, cálculo de variável, como que a gente pode calcular uma variável, eu já mostrei para vocês, né, como que a gente pode descrever, agregação, né, como que a gente, eu já mostrei lá também o group by, como que a gente pode fazer o group by por UF, né, então eu estou mandando, olha só, código do cliente, eu mando contar, quantos clientes tem, idade, eu calculo a média, renda per capita, eu também estou calculando a média, mas poderia ter calcular maior, menor. Então eu criei um outro, né, estou gerando uma outra função aqui, ó, esse df group by, né, estou gerando estatísticas diferentes, tipo tables lá do SPSS ou tabelas do Excel, então são formas de a gente gerar e analisar isso aí, tá? Aqui group by também, né, por 2 variáveis ao mesmo tempo agora, olha, por unidade da federação e por gênero, né, então também fazendo contagem, média, soma. Então, as mulheres, por exemplo, do Acre são 131, idade média 42, a renda per capita somada dessas mulheres é de 70.292. Então, a gente produziu isso aqui numa análise desta, tá? A análise de subgrupos, tá? Então, como que a gente pode gerar isso também? Com data, tá? Então tem umas possibilidades muito interessantes, eu espero ter a oportunidade de ir mostrando aí para vocês no decorrer da nossa análise. Hoje não vai dar, já são 16h30, né? 18h30, mas eu tenho, né, projetos inteiros aí que trata de séries temporais, de análise de dados em séries temporais, que aí eu posso entrar em mais detalhes deles para vocês também. Aqui, né, como que eu salvo para CSV, tá vendo? Então, df.toCSV, para o salvar
em Excel é da mesma forma, tá? Então, olha só, eu uso a função, né, DataFrame to Excel, aí eu passo, né, o caminho que eu quero, o nome do arquivo, onde que eu quero gravar, aí se eu fizer isso, né, isso se aqui agora, se eu rodar isso, ou to Excel, ou to CSV, ou alguma coisa, né, eu vou gravar o arquivo de volta no diretório que eu quiser. Então, tudo que eu fiz nele, as variáveis que eu criei, as transformações, o que eu fizer, eu posso chegar aqui no final e gravar ele de novo no Excel com todos esses ajustes, essas alterações feitas. Às vezes eu quero isso, às vezes eu não quero isso. Nesse projeto aqui, né, que depois eu vou mostrar mais em detalhes, eu quero exatamente isso. Eu quero chegar ao final, eu gerei um arquivo Excel diferente, eu tenho que gravar esse arquivo Excel, porque eu tenho que mandar esse arquivo Excel, toda vez que eu rodar isso, eu tenho que mandar esse arquivo Excel para alguém. Então eu faço todos os tratamentos, faço tudo que eu precisar, gero um arquivo Excel e mando esse arquivo Excel depois para quem, né, para quem que eu tiver que mandar. Bom, pessoal, né, a gente conseguimos passar por todo o script. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, a atividade hoje lá do Forms, do Google Forms, é qual, né, como que nós calculamos a idade do cliente. Então, aquele comando ali que a gente usou para calcular a idade. A gente tem agora uma atividade para entregar na segunda-feira, que é reproduzir a análise que vocês fizeram no Excel, agora fazer em Python, no script aqui do Python. Então, vocês têm, né, com esse script, vocês têm condição de fazer tudo que vocês fizeram lá no Excel, de replicar isso fazendo no Python agora. Lembre-se, então, que essa atividade que vocês vão fazer, vocês vão salvar em HTML e o arquivo que vocês irão postar é um arquivo .html. Vocês não vão me mandar o arquivo em Jupyter Notebook, vocês vão mandar o arquivo em HTML. E aí, acho que a Pamela, se eu não me engano, ela tinha mandado mensagem e eu, né, acabei não conseguindo responder antes e vou aproveitar para responder agora. Vocês têm a primeira etapa do trabalho já para entregar e que está chegando também. O trabalho de vocês, né, eu sugiro fazer em Python, mas vocês podem fazer no que vocês quiserem. Se for em Python, vocês poderão me mandar o arquivo, cada uma das etapas que vocês forem entregar, em HTML, com essa saída tudo integrada, né? Com os dados, com os comandos, com os outputs, com a interpretação, tudo nesse ambiente aí que vocês vão salvar em HTML. Para quem for fazer em outra ferramenta, por exemplo, fazer no Excel, então vocês vão ter que construir o relatório no Word, salvar depois esse relatório Word em PDF e vão subir para o Moodle o PDF, tá? Então quem não for fazer aqui, vai ter que produzir o relatório no Word e depois converter para PDF e mandar o PDF. Tá? Não é mandar o Excel, não é mandar o SPSS, não. É produzir um relatório lá e mandar subir o relatório, assim como vocês fizeram com a atividade do Excel. Para quem for fazer no Python, no Jupyter Notebook, pode mandar o arquivo em HTML sem a necessidade de fazer a conversão, de produzir relatório no Word. Vai produzir o relatório no mesmo formato aqui que eu disponibilizei para vocês aí, esse material, só que salva em HTML. Dúvida quanto a isso? Perguntas, comentários, feedback? Essa primeira etapa é para entregar só dia 16, né? A primeira etapa do trabalho nós postergamos para o dia 16, mas para segunda-feira é a análise do texto lá em Python, para segunda-feira. Não, certinho. Na segunda-feira nós começamos firmes e fortes agora em análise fatorial, tá? Então, aí a gente vai falar de cada um dos conteúdos agora de análise de dados 4, nós iremos tratar deles utilizando o SPSS e utilizando o Python também para a gente ir produzindo e analisando e produzindo resultados nas duas ferramentas. Por que eu tenho feito isso, tá? É mais fácil de entender a mecânica, aprender vendo saídas, resultados no SPSS. Então, para aprendizado é legal, mas depois para o uso, para a vida de vocês, para a profissão, para a carreira, acredito muito que vocês vão utilizar isso, ou R ou Python, tá? Para quem for trabalhar e utilizar isso.
Então, por isso, a gente vai trabalhando com as duas ferramentas. Uma pela facilidade de entender os fundamentos, o conceito, e outra para preparar vocês para a vida, para a carreira, para o mercado de trabalho, para as oportunidades, enfim. Essa é a ideia, tá bom? Topíssimo, Zé. Beleza, meus amigos? Beleza. Nossa, cansativo, né? Essa introdução cansa. Imagino, assim. Cabeça tá fritando aqui, Zé. Eu vou te falar que tem que ver essa aula depois, tem como não. E agora, pelo menos, eu espero que esteja ficando melhor, viu? Nossa, é porque realmente é cansativo, viu, Zé? Vou te falar que é uma matéria muito extensa. É muita coisa, e principalmente pelo que a gente pretende, Alexandre. A gente poderia tratar isso de forma mais rasa, mais rasteira, mas eu prefiro despender toda a nossa energia e a gente tentar aproveitar da melhor forma, entendeu? Aham. Não, Mais beleza, útil para Zé. vocês. Aí, se não é trivial, é cansativo, você vê que nós tivemos todas as aulas, desde o primeiro dia de aula, e normalmente ela passa de 1h40, e vai ser assim, muitas vezes, porque eu pretendo, né, meu compromisso com vocês, de ir muito além do conteúdo de análise de dados 4, não limitar o conteúdo de análise de dados 4. Vamos que vamos. Firme e forte, positivo e operante. Você sabe. Imagina. Pessoal, grande abraço. Nos vemos na segunda-feira, tá? Valeu, Zé. Obrigado. Bom resto de semana. Bom resto de semana porque pra a coisa em você. Uberlândia não tá muito boa, não, hein? Pois é, mas daqui a pouco a gente tá vacinado também. Se Deus quiser. Amém. Até, Zé. Abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.